Olá, que prazer ter aqui minha grande amada amiga. Não vou falar Fernanda Tarabal Lopes, eu vou falar Fê. Minha grande amiga que veio lá do Rio Grande do Sul, está lá, tomar um chazinho comigo. Você tinha que ser chimarrão, Fê. É, ainda não cheguei nesse O ponto de fazer um próximo. chimarrão para Ah, mim. o próximo chá Eu vou ter que comigo desenvolver essa. é um chimarrão. É, Gente, uma honra, um prazer muito grande estar aqui para falar com ela agora, para vocês, falar com ela e para vocês, assuntos que a gente vem conversando, acho que desde a época de colégio, né, Fê? Acho que desde a época de colégio, que ela estudou sim, comigo a vida inteira, a gente já fala disso, só que com uma outra perspectiva. Então, a gente veio falar de assuntos sobre o protagonismo das crianças, dos adolescentes e do ser humano dentro das instituições escolares. É basicamente isso, mas é mais complexo ainda que isso, né, Fê? A Fê, ela é psicóloga, tem mestrado e doutorado em administração, estudos organizacionais, então estamos falando com uma doutora. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Fala pra gente sobre tá bem. você, os seus estudos. Então, primeiro, muito obrigada. Eu também vou ter que falar Fê, porque uma amiga tão amada e de tantos anos, é difícil a gente falar Fernanda É Fê, então difícil. fica feliz. Então, estou muito feliz, é uma honra conversar aqui com a Fê e com todo mundo, né, que se interessar pelo assunto. Fico muito feliz pela oportunidade e que bom, né, a gente poder conversar de coisas profissionais com as pessoas que a gente ama, né? Então, essa é Aham. realmente uma sorte. Ô, Fê, então, eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é aqui que eu trabalho, que eu leciono. Sou professora no curso de administração e no curso de administração pública e social. Sou professora também no Cefet Minas, no programa de pós-graduação em administração, no mestrado em administração. E também hoje estou ligada à PUC Rio, no pós-doutorado, sou pós-doutoranda. Uhum. Essas são as instituições que eu estou ligada atualmente. E a educação, essa questão da educação, né, um tema, acho que a Fê falou bem, né, acho que a gente sempre, de certa forma, sem saber que a gente Sem estava se saber. interessando por isso, a gente sempre quis fazer coisas diferentes do que Fora da tradicionalmente nos caixa, era né? oferecido. A gente foi Então, além alunas desse, fora da caixa. então, além desse desejo de fazer algumas coisas é, já assim genuínos nossos, assim, né? Aí depois acho que ao longo dessa trajetória eu fui me deparando com algumas leituras. Eu fiz a licenciatura em psicologia na Faculdade de Educação lá na UFMG e ela foi um momento qual assim eu me abri para uma reflexão, assim que talvez seja um pouco disso que a gente vai conversar, né? Uhum. E também, é claro, a lei da prática docente. Eu sou professora, eu sou formada em psicologia, mas fui fortemente assim, para a área da docência, então eu sou Uhum. professora desde 2005. Eu comecei dando aula no curso técnico SECOM, em Itaúna, Uhum. e então dessa experiência de todo esse tempo, né? Então a gente fala muito também do que a gente sente. Acho que a ideia acho que também posso contribuir com o que eu sinto enquanto professora. Com certeza. Porque eu também nasci dentro de uma escola, né? Então, a educação sempre esteve presente na minha vida. E eu comecei a dar aula de 14 para 15 anos. Pensa, eu era uma criança dando aula para outras crianças. E acho que me É, ajudou muito, né, a trazer esse conteúdo assim para nossa conversa hoje,
lembrar de coisas que a gente fazia, né, Fê, na época de colégio, me deu até mais força aqui para falar. Como que a gente era uma pessoa de expressão genuína, né? Tudo tinha que era tão intenso que a gente fazia, né? A gente gostava dessas construções, como você bem falou, genuínas, assim, era muito nosso. A gente não se permitia muito esse padrão de repetição. A gente adorava estudar histórias, revoluções. Que bom. Literatura, o teatro, a dança. Expressões viscerais, né? Isso a gente sente hoje que falta tanto isso, né, Fê? Mas, enfim, eu quero começar trazendo a seguinte reflexão, Fê. A gente está vivendo, esse nosso encontro aqui está sendo gravado no dia 23 de abril. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, uma pandemia. Estamos vivendo uma questão, assim, universal, praticamente, né? E que nos abalou profundamente e que está fazendo a gente repensar muitas estruturas, sejam elas familiares, de trabalho, de escola. E eu me deparei, e todas as outras mães, com os conteúdos da escola. Pela primeira vez na vida, eu estou olhando página por página do que os meus filhos estão aprendendo. Às vezes chegava uma atividade só para eu fazer, era muito pontual, era muito fragmentado o que eu acompanhava, né? Então, aí me veio, assim, essa sensação muito forte. E um dia eu liguei para a Fê chorando. Falei, meu Deus! Liguei não, no WhatsApp, né, Fê? O que que tá acontecendo, Fê? E chorando, foi o áudio. Eu tava chorando mesmo. Eu comecei a chorar dentro da minha casa, saí para dar uma caminhada do lado de fora e comecei a mandei 300 áudios para ela chorando, assim. De tanto que eu estava me sentindo, assim, sufocada. Porque eu fiquei pensando, gente, nós estamos vivendo um momento, assim, que a gente precisa de um pensamento universal, de uma visão holística, de pensar globalmente, de pensar assim, transnacionalmente. E aí, a escola, o que ela faz com os alunos? Ela fragmenta totalmente os alunos. A escola é segmentada. E aí, você me falou aquele dia na conversa, né, gente? A escola é igual uma prisão. As celas são salas. O pátio é o pátio. O sino para entrar para a sala é aquele sino lá da fábrica, né, Fê? Lá da Revolução Industrial. Aí todo mundo entra para lá. História. Geografia. Então, pensa, a hora que você está se aprofundando numa coisa, entrando no flow da matéria, na sua cabeça. Então, eu falei, gente, como que a gente está vivendo esse momento tão universal, tão holístico, tão global? E como que os nossos filhos, agora falando bem de forma bem parental, eles não estão preparados para viver holisticamente no mundo, a resolver problemas com essa dimensão. E aí começa a vir os conteúdos para minha casa e para a casa dos pais, né? História, geografia, química. E cadê o conteúdo da vida? Cadê o conteúdo que a gente está vivendo, sabe? Cadê o conteúdo assim? Vamos pensar em novas possibilidades de vida em sociedade, vamos pensar holisticamente, vamos salvar o mundo, vamos pensar em soluções para a vida. Não, eu continuo tendo que estudar história, geografia, nananã. O aluno lá do ensino médio continua vendo raiz quadrada, gente. Que Fê? Você sabe fazer raiz quadrada? Sabe fazer raiz quadrada? Tem que relembrar. E se você não soubesse, a internet pode te ajudar? Tem que relembrar. Tem tanto conteúdo hoje, assim, que a gente fala, meu Deus, por que eu aprendi isso? Fagocitose. O que é fagocitose? Sabe? Então, eu falei, meu Deus, tem muita coisa para se aprender. Então, Fê, da onde que você acha que veio isso, sabe? Essa
Uhum. essa escola que é uma prisão, essa escola que é lá da época da Revolução Industrial, tudo certinho, fragmentado, isolado, sem conexão. Conta pra gente assim, de onde você acha que veio isso? Então, Fê, eu acho assim uma coisa interessante que você falou só antes pensando é que essa situação da pandemia do Covid, ela exacerba, né, várias questões que já estavam postas, né, de certa Aham. forma, aí na sociedade, sejam nas escolas, né, nas questões domésticas, nas questões sociais, nas problemáticas sociais dos grupos vulneráveis, né, quem está mais vulnerável ou não a essa doença, as Uhum. questões dos idosos. Então, acho que essa situação do Covid, ela exacerba questões que já eram, né, da sociedade de forma geral, mas que ficavam ali mais mornas, né? E aí, Uhum. quando elas só que aí agora, especificamente, né, pensando na questão da escola das crianças, especialmente outras dimensões, elas aí fica gritante, assim, né, uma série de coisas. Então, acho que talvez seja importante também de pensar isso, né, que não são coisas que já estavam aí, que estão sendo só exacerbadas. Com certeza. Então, na educação, pegando assim um pouco da história, né, eu acho que a gente tem vários resquícios assim nos nossos processos formativos de muitos aspectos históricos que a gente ainda não é bem resolvido com eles, né? De certa forma, enquanto sociedade, né? Uma das coisas que a gente até conversou naquele dia, né, é a nossa situação. Então, para a gente falar um pouco assim de uma educação com mais autonomia, né? Então, vamos pegar Uhum. historicamente, a gente tem vários processos na nossa história, mais que nos constitui mais, né? Que não, enfim, que eu acho que marcam essas coisas. Uma delas que eu falei é da gente pensar até que a gente é um país colonizado, né? Então, a América Latina, a gente toda essa história assim tão mal contada, né? Até bem recentemente. Então, toda historicamente a gente já vem, né? Já são sem contar, já são processos de alienação, assim, que Uhum. vem, acho que de longa data, né? Então, a gente pode colocar até esse desde os processos de colonização, que se a gente for pensar, são ensinados nas escolas enquanto descobrimento, né? O que na verdade foi uma invasão com processos de muita violência, de escravização de povos, de extinção de uma língua, de uma Uhum. cultura nossa, né? E disso enquanto toda a América Latina. Então assim, a gente tem esse histórico de alienação que de certa forma ele vai sendo sempre continuado. Mais recente, assim, acho que aí pegando assim, agora acho que uma coisa mais recente, acho que na história da educação, a gente falou um pouco do vídeo, depois pode ser até legal disponibilizar, né, Fê, da Viviane Mosé, Ai, com que certeza. a da Uhum. filósofa, que acho que pode ser, Café então ela filosófico. sempre, que ela vai falar, então, e aí, pegando ainda na história, então, essa educação que a gente tem, então, com conteúdos, assim, ainda que precisam ser revistos em várias questões como essa que eu falei, eu nem sei como é que está hoje nas escolas, mas eu sei como a gente aprendeu, que não tem tanto tempo assim, né? Uhum. Então, assim, são formas que nos afastam de uma reflexão maior de quem a gente é. Mas aí a gente tem, então, ainda um enfoque muito grande numa uma educação tecnicista, que pela história da educação, só falando mais rápido, ainda é uma educação que ela tem uma grande herança do período da ditadura militar. Então, que é uma escola de técnica mesmo, assim, vamos colocar assim, só como de uma formação em determinados conteúdos, né, que são fragmentados não só, como você falou, né, no sinal, que são não só fragmentados, porque você vai trabalhar com tantos, né, você pensa, a gente tinha, eu não sei como é hoje, então você depois faz essa mediação, Tá, porque eu tá. Aham. não tenho filhos, tenho Aham. só um de 4 patas, não está na escola. Então, mas a gente pensa assim, tratar de 5 temas
num Num dia, dia. assim, temas que merecem todo um aprofundamento. Então, Uhum. assim, só essa forma da organização ela já é compartimentada. É. E ela vai ser compartimentada também se a gente for pensar do mundo da vida, assim, vamos colocar assim, da vida de maneira mais ampla. Se eu foco demasiadamente em conteúdos técnicos e não faço a relação que eles têm com a vida, porque Uhum. educação é vida, né? E Uhum. educação não é mais do que ensinar uma técnica e um determinado conteúdo. Educação é formação, né? É. Formação de pessoas. E isso é Eu claro que acho, vai envolver. eu acho que isso é que é alienação, né, Fê? Quando você aprende uma coisa totalmente descontextualizada da sua vida, né? Sim, sim, com certeza. E aí, assim, aí isso fica claro, assim, quando a gente tem, por exemplo, né, uma pandemia que comparada, assim, a pandemias de mais né, de um século que não tinha uma coisa desse tamanho, né, Uhum. mundialmente, comparados a catástrofes, assim, como a Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então, você está vivendo isso e os alunos têm que ficar, assim, grande parte do seu tempo reproduzindo simplesmente conteúdos que estão desalinhados, né? Que estão, assim, simplesmente pela execução do conteúdo em si, desalinhados do que está acontecendo. Então, Uhum. não que os conteúdos, né, não sejam importantes, são conteúdos muito importantes, mas é, né, eles precisam, num momento como esse, de forma gritante, assim, né? Estar relacionados com o que está É. acontecendo. E de uma forma geral também, né? Eles Até são para que os alunos se desconectados, né, interessem. Fê? Que eu tô te falando, É, que eu tô trazendo para minha realidade. Eu vou estudar uma coisa, de repente é outra coisa que não tem nada a ver com o que eu estava estudando anteriormente com a minha filha, e de repente é uma outra coisa que não tem absolutamente também nada a ver, e muito menos a ver com a vida, assim, sabe? E eu é, vibro quando vem algum conteúdo, assim, que eu vejo que ela se interessa e que tem tudo a ver com o que ela está vivendo no momento. Aí sim, esses conteúdos realmente fazem parte da vida dela. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, Fê, coisa assim, bem, né, nível Instagram, perguntando se as crianças estavam entusiasmadas com os conteúdos que elas estavam estudando. E, Fê, 86% das mães responderam que não, que eles estavam super entediados, que eles não queriam fazer as atividades. Isso me deixou muito preocupada, sabe? Falei, gente, que conteúdo é esse? é, Que tá totalmente fora do contexto da vida de uma criança e que ela, ou adolescente, e que ele está sendo obrigado a estudar. Porque isso, para mim, é alienante. Você tem que estudar uma coisa, decorar uma coisa, ah, que o seu corpo não pede, que não existe desejo, sabe? Então, você acha assim, a escola uhum. tem construído um processo alienante e desintegrado a educação, não as escolas, a educação que você tem percebido, assim, ela é alienante? O processo Então, hoje? é, a educação é para ser todo o contrário disso, É, né? não, o Ela processo, o para ser sistema, né? trans, vida, É, só que a gente tem que ter real, sem dúvida, assim, porque a gente tem que, é claro, assim, né, que ter toda essa atenção, porque se a gente foca, por exemplo, numa coisa, né, numa educação assim descontextualizada e altamente com foco altamente conteudista, assim, no momento em que a gente, olha que importância, né, você, se a gente for pegar assim esse momento dessa pausa para você conseguir parar, pensar, colocar suas energias no que está acontecendo, né? São coisas muito sérias que estão acontecendo. muito. E tira para isso, né? Ela vai ser uma educação que a gente vai quase do Taylor, né? Que você lembrou lá da Revolução É, Industrial, né? Que é só uma execução mais desalienada do todo. Então, assim, até a educação ela pode ser ela pode incorrer nisso, né? Se não houver assim essa tensão. Agora, aí a gente estava comentando também, né, Fê, o que também, aí são várias questões estruturais, assim, que vão dificultando, assim, então, esse autoritarismo, né, historicamente, já pertencente à nossa história, e que diversas vezes nos vamos colocando, ele também tá, não só isso, não só na história do Brasil, né, mas ele também é aham, colocado
na educação. Então, a figura do professor enquanto uma autoridade e do aluno enquanto um ser submisso, né? As estruturas, que você falou assim, até os nomes, né? Que são a linguagem, uma coisa muito importante da gente ficar atento, porque ela é carregada de simbologia, né? Aquilo é repetido. Então, os cursos colocados enquanto disciplina, né? Disciplina é um sistema de controle do outro, né? A grade curricular. Grade curricular, passo mal com esse nome, né? Então, as salas, assim, as estruturas das salas, às vezes eu tento para ele lá na universidade, eu falo, gente, vamos ter uma aula aqui, vamos ali para o jardim, a gente vamos sentar ali, vamos ter uma aula a céu aberto, assim, às vezes a gente vai tentando, mas a gente tem toda essa estrutura, mas a gente precisa começar a repensar ela de alguma forma, né? Não dá para ficar reproduzindo estruturas. E vem aí também a questão de cidadania, né? Por que as escolas têm que ocupar esse espaço tão limitado, sendo que a cidade está aí para ser ocupada? Não falando, né? Com certeza. Os grandes centros, ir para um museu, ir para um parque. Mas, por exemplo, eu que moro numa cidade, não tem muitos museus, mas sei lá, vai para conhecer o pet shop, como que cuida de verdade dos animais, né? Vai conhecer. Claro. Cada dia vai para um lugar, mas não pode, porque é violento, porque aí vem toda aquela burocracia e pedir autorização, e aí a escola já desiste. Porque precisa de valor, de ônibus, de não sei o quê. Então, assim, acaba que, né, o pai acaba alimentando. A gente vai, a escola. Então, a gente vai, assim, se isolando, né, da cidade. Acho que você falou, assim, Fê, tipo, hiper pertinente. Assim, a escola fica isolada, as salas são fechadas, os conteúdos não são integrados com o que está acontecendo. Não, isso fisicamente, né? Acho que é exatamente por aí mesmo, Fê. Então, são processos que eles precisam ser repensados, né? Então, olha só isso que a gente conversou, né, Fê? As salas, com a escola com essa estrutura tão isolada, tão delimitada. A gente não vai para a rua, a gente se isola ainda mais, a gente se isola dentro da disciplina. É muito alienante, né? Só aí olha os indícios alienantes, assim, de uma escola. E aí vem a postura do professor, que pede-se tanto que os alunos respeitem os professores, mas se o professor não respeita o aluno, ele não vai aprender respeito, ele não vai aprender ética, Fê. Então, quando eu falo de respeito dentro de sala de aula, de relações respeitosas, eu costumo falar, né, que os gritos são as novas palmadas. Então, a gente entra numa escola, a gente ouve, Fê, gritos, sabe? Professor, gente, pelo amor de Deus, vamos calar a boca. Isso é desrespeitoso. Como que as escolas querem que um aluno aprenda respeito se os professores colocam eles de castigo, se manda para fora de sala de aula, se eles não sabem lidar de forma respeitosa com esses tipos de comportamento? E aí, e a ética que diz que estão ensinando? Porque ética, antes de tudo, é cuidar de si, né, Fê? E eu cuido... Com certeza. E aí, cadê esse respeito? Cadê essas relações respeitosas? Então, a gente já está alienado, isolado, e ainda não estamos estudando ética na essência, não estamos desenvolvendo relações respeitosas. Então, isso, quando a gente começa a estudar isso a fundo, vai dando um desespero. Como que a gente faz? Sem dúvida. E eu acho que pega também, né, assim, porque os professores também, eles vêm dessa estrutura, né? Então, é uma estrutura de sociedade, né? Como a gente falou, com muitos e muitos anos de história aí, que tem um peso enorme. Então, essas pessoas vêm dessas estruturas, e quando elas estão nessas posições, elas podem repetir as estruturas, a tendência, né, se não se para pensar nisso, é que ela se repita, né? Total. Então, tem um autor que... Inconscientemente, a gente nem sabe que está repetindo, né, Fê? Porque a gente naturalizou
esse tipo de comportamento e a gente simplesmente vai, sem parar para pensar. Eu quero deixar muito claro aqui, Fê, que eu não sou contra as escolas, contra uma escola, contra outra escola, sabe? Pelo contrário, eu quero ajudar, eu faço de tudo para trazer essas reflexões, para a gente transformar, para a gente repensar o significado, a gente trazer luz, a gente trazer consciência, pegar uma lanterna, sabe, Fê? E acender, assim, peraí, gente, vamos ver como que era lá no passado. A escola do meu avô tá igual a de hoje, o que está acontecendo? Prova. Prova. Quem tem que provar um conhecimento, Fê, é um criminoso. Sabe? Eu tenho que provar que eu aprendi. Remete de novo à questão da cela, da prisão. Então, assim, por que a gente precisa continuar fazendo... provando o aluno, gerando essa carga de ansiedade, fazendo prova, nota. Aí, prega aqui na minha testa, Fê, 3 em matemática. Aí eu vou ser 3 em matemática o resto da vida, porque conseguiram me rotular, sabe? Ela é fraca em matemática, mas ela é boa em português. E eu vou arrastando, eu vou perpetuando isso para o resto da minha vida. Então, assim, que educação rotulante é essa? Com notas, com provas? Vamos conversar um pouco sobre isso, então. Eu acho que é isso mesmo, Fê. Deixa eu pegar, assim, um ponto para pensar. Então, assim, é claro que essas transformações, elas vão ter, a gente, são transformações que vêm de uma estrutura estabelecida. Então, por exemplo, não dá para, até seria ótimo, né? Mas não tem como destruir todos os prédios nas construções que estão e construir. Então, porque até as arquiteturas é importante que sejam repensadas, né? Então tá aí, só que arquitetos, isso, assistam nossa eu super... Não, já passou da hora dos arquitetos começarem a repensar, sem dúvida. Então, a gente vê como que é tudo tão sincronizado, né? E a gente vê tanta caixinha e tá tudo tão junto. Mas acho que você falou, é super importante, de forma alguma, assim, a escola, a educação e a escola, né, enquanto parte do que é a educação, é fundamental, assim, sem dúvida. Sou uma professora defensora das escolas, das universidades, dos professores engajadíssimos nessa luta, especialmente da educação gratuita e pública e acessível a todos, né? Mas a gente está falando, então, que a gente precisa rever, né? E isso, obviamente, não é ir contra. E rever algo que já está muito firmado. Mas isso tem um autor, Fê, que é muito bom, porque tudo isso que a gente está falando, assim, tem vários escritos, é legal também falar, que é o Paulo Freire. Então, eu estava até dando uma olhadinha aqui para dar nesse livro dele, que é A Pedagogia da Autonomia. Depois pode passar para o pessoal. Então, assim, ele, por exemplo, uma coisa que ele fala, assim, que é bem legal da gente pensar para essa reflexão, que ele fala, quando a educação não é transformadora, o oprimido, ele quer virar o opressor. Então, quando ele não entende, assim, que ele também foi fruto de um sistema de opressão, que ele foi oprimido em determinado momento, quando ele tem oportunidade, ele vai reproduzir as opressões. Se ele não parou para pensar, pera, eu preciso transformar isso, assim, se ele, nesse processo de se dar conta, né? Aí vai perpetuando, né, Fê? Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que é isso. Acho que, sem dúvida, e também acho que é importante os pais, nesse momento, né, ao se também terem que ver, citar. Eu escutei algumas coisas, vi assim, Instagram, Facebook, o pessoal vai colocando os relatos, né? Aí eu vi de uma mãe que falava assim, eu não dou conta agora da situação do Covid, né, do ensino em casa. E a mãe fazia um desabafo assim, eu não sou pedagoga, eu não estudei para isso, assim, eu não tenho que dar conta disso. Então as escolas estão né, pessoas que estudaram assim, toda a sua vida para fazer processos formativos. Mas isso é importante que as escolas repensem sobre os seus processos formativos. Né? Então, assim, não é tirando a escola, muito pelo contrário, né? É querendo escolas melhores, né? Então, acho que só para que
que as professores, né, certamente vão refletir nesse sentido. A ideia é essa. E dentro disso, Fê, trazendo bem para a nossa realidade de hoje, né? O que eu tenho falado muito para as mães é: não assuma o papel de professor. Você não precisa assumir esse papel de pedagoga. Você precisa Você não... assumir um papel de ensinar a aprender. Então, você vai ajudar o seu filho, como que ele vai aprender? Estimular, nutrir a autonomia dele. Você não tem que saber o conteúdo para ensinar, mas você pode ajudá-lo a ter autonomia. E é uma coisa que eu acho que as escolas precisam olhar muito para isso. Por quê? De novo, vem a questão do protagonismo e dos sujeitos passivos. Então, o aluno, quando senta numa cadeira, uma atrás da outra, tem o professor lá, que ele é o centro da atenção, né? E eu só recebo, eu me torno tão passivo, que quando a gente chega num momento desse de pandemia, que eu tô aqui parada com um caderno na frente, eu tô vendo pela minha filha, ela não sabe o que fazer. Mamãe, lê para mim. Não, filha, você sabe ler. Ah, não, mas na escola a tia lê. A tia lê e a tia explica. Falei, não, você vai ler e eu tenho certeza que você vai entender. Ah, mamãe, eu não consigo. Então, assim, você vê a passividade, Fê, no desenvolvimento de uma pequena atividade. Então, tá, agora nós pais, a gente vai ter que dar uma acelerada nisso, sabe? Vamos lá, você consegue, quero ver. Eu falo com a minha filha assim, você tem dúvida? Já leu várias vezes? Então, como que você pode procurar entender isso melhor? Você quer ligar para a sua professora? Você quer perguntar para um colega? Eu não quero ser aquela pessoa que fica dando todas as respostas. Ela tem que ter essa autonomia, essa sede de procurar saber, de pesquisar, né? Para a gente sair dessa passividade. Mas eu também acredito que a escola precisa muito olhar para isso, Fê. Tentar fazer com que o aluno seja protagonista, não é? Sem dúvida. Essa questão da autonomia, o Paulo Freire ele fala que é educação bancária, né? A educação bancária é assim, o professor suposto, completo detentor de um conhecimento que vai ali dando, fornecendo, e o aluno enquanto um sujeito passivo que só recebe, que fica ali só recebendo, né? Simplesmente sem nenhum tipo de interação, como essa que você falou, assim, da criação, né, da busca da autonomia, do desejo. Então, acho que essas são questões importantes, assim, importantes que os professores reflitam de fato, né? Eles têm essa ensinar, isso aqui eu estou falando porque eu dei uma lidinha aqui no Paulo Freire, então estou resgatando os conceitos, né? Ele até fala assim, então ele fala assim, do ensinar não é algo, não é sozinho, né? É sempre numa relação. E essa relação é uma troca. Então, ambos estão aprendendo essa troca. Né? Ambos estão em aprendizagem. Eu fiquei lembrando que é bonito a palavra ensinar no francês é aprender. Aprender e ensinar é a mesma palavra, né? Que é apprendre. Então, essa posição é muito importante, assim, acho que isso é uma reflexão muito necessária, a educação e fundamental, em todos os níveis, mas quando dos pequenos, né, a gente ainda aí chama, porque esse é o início dos processos formativos, né, são questões que vão se ficando mais arraigadas, bem arraigadas. Então, é por aí. Então, a Viviane Mosé, ela fala uma coisa legal, que é assim, o educador, ele não precisa saber tudo, ele não tem que dar conta de tudo, ele simplesmente tem que ter interesse por tudo. E, principalmente, por aquela pessoinha que está ali na frente dele. Ela conta uma história assim de entrou um bicho dentro da sala de aula. E todos os alunos ficaram interessados ali. Então, é ali que a gente vai focar o processo. Que bicho é esse? Que cor é? E os alunos sabiam mais do que ela sobre o bicho. Eles deram aula sobre aquele bicho. Então, assim, para onde que a gente tem que focar a atenção?
É no desejo da criança? É em que ela tem fome, né? Ou no que está na grade curricular, na apostila que precisa ser terminada, no vestibular que precisa ser feito, né? Eu acho que é canalizar melhor essa energia do processo de aprendizagem, né, Fê? Inclusive para que quando esses alunos forem demandados de fazerem, por exemplo, uma prova do Enem ou do vestibular, esses conhecimentos, eles foram de tal forma, assim, construir, né, no sentido de construídos em conjuntamente, que eles vão ser, estão ali, assim, fazem parte dele, e não algo em que ele fica recebendo ele passivamente. decorou. Então, inclusive, isso para que e aí é um outro sentido, sem dúvida. Mas, assim, eu acho que tem coisas, sabe, Fê, que são possíveis serem feitas, mesmo com a estrutura, né, que a gente diz tão reducionista, assim, né, a estrutura então, vamos mais focar tradicional. nisso, Fê. O que você acha que dentro disso que a gente conversou, dentro da nossa realidade, um pai dentro da realidade dele em casa com as crianças, um professor dentro da realidade dele, dentro dessa escola que o sistema produziu, né? O que é possível fazer? Eu vou tentar dar alguns exemplos, assim, da minha prática docente mesmo, assim. Então, por exemplo, na universidade, eu vou falar, eu trabalho na universidade, mas eu acho que isso pode ser pensado, né? Então, uma coisa, por exemplo, que me chamou a atenção quando eu estudei na França, estava na França, eu fiz algumas formações lá. Então, a grade curricular lá chama percurso. Ai, que lindo. Então, você tem uma série, então, assim, tem vários exemplos, assim, então, eu vou falar uma coisa, então, tem o percurso que o aluno trilha vai escolher, então ele vai escolhendo, mas assim, já com mudanças nessa nomenclatura. Eu acho que mudanças nessa nomenclatura são urgentes. Eu até tento, assim, eu sempre tento falar, hoje o meu curso, eu não falar a minha disciplina. Então, assim, a gente precisa começar, assim, essas mudanças parecem simples, mas elas vêm carregadas de cargas muito pesadas, né? Então, acho que essas coisas. Ô, Fê, olha para você ver sobre isso. Quando eu fiz intercâmbio, uma das coisas que eu fiquei mais impressionada, high school, né? Ensino médio. Eu cheguei lá, meu primeiro dia, eles me deram uma lista. Eu tinha umas 30 matérias que eu podia escolher qual que eu queria fazer. E eu fui lá, quero arte, eu quero teatro, dança, porque era o que vibrava em mim, né? Então eu tinha algumas obrigatórias, mas eu tinha já uma trilha, um percurso que era meu, que eu podia seguir. Aqui no Brasil, o ensino médio inteiro, o fundamental inteiro, eu não sei, nessas escolas mais tradicionais, de escolas que você pode escolher o que você quer fazer. Então, olha aí, uma coisa que eu acho que é pontual nossa aqui, né? Não sei, tô falando o que eu acho. Não, sim. Isso tá, assim, nos currículos, né, da universitários, assim, isso está mais presente, assim, mas por que isso não pode estar, como você falou da experiência do ensino médio, por que isso não pode estar também na educação nos outros porque nem na minha faculdade, Fê, eu pude escolher muita coisa. Já era uma coisa muito grade disciplinar mesmo que eu precisava cumprir. Então, olha para você ver, eu vim de uma história que eu não escolhi muita coisa, né? Então, e aí a gente vai reproduzir o que a gente vive na experiência. Se a gente não para pensar, né? Isso. Aí a gente fica só repetindo. Isso. Outra coisa que eu ia comentar, deixa eu lembrar aqui. A questão dos horários, às vezes são coisas tão simples, assim. Então, por exemplo, então mesmo na universidade, os horários também são fragmentados. E isso, eu observo, assim, essa dificuldade que eu tenho, inclusive, porque eu tenho que correr, porque quando eu vejo, é 1h30 que eu tenho com uma turma. Já toca, não tem o sinal PEN, mas toca lá na cabecinha deles o PEN, e acaba. E aí eu percebo, então por exemplo, quando tem essa possibilidade, assim, horários onde eu possa, assim, ter uma
um tempo longo com eles, que ao invés, por exemplo, disso picado, né, ali Isso. durante a Aham. semana, aí estou falando da universidade, mas aí fazem, acho que para refletir se é possível essa apropriação nos Aham. outros micos. Então, assim, quando eu tenho o horário cheio, eu acho cheio que eu falo assim, aquele encontro daquela noite, daquela manhã, daquela tarde, a gente vai discutir Todo isso com você. uma Aham. vez por semana. Então, a gente pode, eu acredito que é muito mais rico, porque eles não fragmenta, se a gente entra naquilo e pensa, né? Não entra no A outra flow, né, coisa Fê, do que está sendo produzido. Por exemplo, eu fico pensando é, na escola, tendo referência o infantil, o fundamental. 50 minutos de arte, Fê. O que se faz com nossa, 50 isso é minutos de ótimo exemplo. arte? É, Sabe? Gente, arte é uma coisa assim de liberdade, de tem que tão ir lá a fundo na essência para você produzir arte. 50 minutos você nem começa, sabe? E aí, mas é, 50 minutos por semana. Então é para ficar bonito na grade curricular que tem arte ou realmente é para ensinar arte, né? Eu lembro que quando eu é, também estudei na França, eu fiz outro curso, fiz curso de francês, né, Fê? Mas eu estudei na Sorbonne, então, curso de civilização francesa. Então, o dia que era aula de arte, a gente ia para o Museu do Louvre e ficava de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, era arte, assim, 24 horas na veia, sabe? Não era essa é, coisinha assim, fragmentada, né? é. E aí eu acho que isso é interdisciplinaridade, assim, e aí assim, entre as matérias, né, entre os conteúdos que não são isolados, né, a arte, a história, a geografia, a literatura, a biologia, né, onde Uhum, que eles mostrando isso complementar, isso se encontrando. Então, tem que sair das caixinhas das aham, disciplinas. Então, isso tem que estar, assim, é importante, em projetos pedagógicos, onde os professores pensem juntos sobre uma uhum, mesma coisa, uhum, sobre uhum. uma mesma questão, um mesmo problema, uma mesma questão social, né? Outra coisa que eu acho importantíssima, essa interdisciplinaridade, ela tem que acontecer com o mundo da vida. Então, assim, o que está acontecendo tem que estar na sala de aula, assim, em todos os sentidos, assim, do que isso afeta, assim, as crianças, os alunos, né, eles têm que estar envolvidos, assim, no conteúdo, ele tem relação com a vida que está aí acontecendo. Então, isso tem que estar presente Uhum. das mais diversas formas, né? Então, por Eu, exemplo, a gente está com a universidade, acho que grande parte das universidades públicas, né, fez a opção por, nesse momento, não fazer a educação EAD, uhum. e suspender as atividades. Isso aí tem uma série de questões, tanto pela compreensão de que toda uma estrutura social está abalada, né? Uhum. Então, as pessoas têm que cuidar da casa, as pessoas estão cuidando, os alunos, adultos estão cuidando dos seus filhos, os Nem professores todo estão mundo cuidando dos tem seus as filhos, mesmas condições, né, de ter exatamente, acesso. nem todo Acesso. mundo tem a mesma condição de acesso, tem alunos que têm só um como é que fala? O 3G ali no celular. Aham. Então, Uhum. inclusive, eu tive contato com o pessoal na França, esses dias de onde eu estudei, eles me contaram que teve um aluno que pediu o ressarcimento à universidade, porque para assistir uma aula ele gastou todo o pacote dele. Aí ele falou assim: eu quero o ressarcimento, porque, né? Aham. Então, assim, não tem como eu exigir, assim, a gente pensa em toda a ansiedade gerada, né, Emocionalmente, né, Fê? emocionalmente, então a gente, assim, não quer, além, então, todas essas condições, e aí a exigência de ter que, então, no momento de tamanha crise, exigir É, que uma pessoa esteja aprendendo. pois E, é. além disso, para que a universidade também se mobilize para o enfrentamento da pandemia. Uhum. Então, os cursos da saúde, então isso está acontecendo. Mas o que eu ia falar? Quando do retorno das aulas regulares, aí eu já falei com os alunos, leiam tudo sobre o Covid.
porque a gente vai, esse é uma disciplina sobre processos, processos organizacionais, então a gente vai entender como que isso tudo transformou os processos das empresas. Então esse vai ser o tema. Então Aham, leiam muito, já comecem a ler, porque a gente vai pensar. aham. Então assim, tem que trazer isso de alguma forma, né? Claro, claro. Aí eu acho que isso é um caminho tão simples, né? Isso é um caminho Muito. Duas coisas para falar que sobre isso. Olha, eu vi uma palestra linda, não sei, estou conseguindo pegar de onde, falando assim, que quando você ensina uma criança a fazer um bolo, você pode ensinar química, assim, física, matemática, geografia, a questão dessa interdisciplinaridade que você falou, isso é lindo, vai fazer um bolo e vai ensinar tudo, né? Segunda coisa sobre a interdisciplinaridade. Como que a gente pode trazer tudo para um prato só, né, Fê? Não precisa, isso que você falou é é, muito bonito, não precisa ficar tudo tão segmentado, fragmentado. Isso é muito bonito quando a gente consegue, com biscoito, a gente ensinar tudo. Mas para isso, até a questão de professores, né, Fê? Porque é um professor para matemática, um professor para geografia, um professor para história. E aí fazer essa conexão global fica difícil, né? Essa conexão assim com o todo. aí precisa que os professores conversem entre si, o que nem sempre Não acontece. acontece, Então precisa, então os professores, para que isso aconteça, eles têm que estar muito assim, né? Eles têm que estar muito em conectados. E sintonia, aí isso é muito fundamental. conectado. Eles, agora, uma coisa também tão importante, né, que seria importante que as escolas se atentassem, é porque você tem um momento tão rico nesse, assim, o que que essa situação gera? Então, crianças, pais e famílias em casa, tendo que lidar, por exemplo, com os cuidados da casa. Isso é de uma Uhum, riqueza, isso traz um crescimento humano tão importante de demais. compartilhar experiências, o qual, então, assim, a vida dentro do que era a normalidade até então, né? Porque eu espero que se transforme, que a gente saia Uhum, melhor disso, mas do que era tido até então quanto normalidade eram a aceleração, os encontros muito pequenos em casa, a uhum. comida nunca feita pela própria pessoa, o cuidado da casa não feito pela própria pessoa. Então, assim, é uma aula assim de é, que isso assim traz forma assim, seres humanos tão ricos assim, Uhum. meninos e meninas dividindo as tarefas, em conexão com seus pais. Então, assim, olha que oportunidade rica da escola pegar e estar em conexão Transformar com em isso conteúdo, né? Olha, e conteúdo para a pegar isso para vida. trazer para conteúdos. Será que É, alguns outros não podem ficar ali um pouquinho ali no stand-by e depois vão ser é, repostos? Vão ser repostos. Para que a pressa de para que que isso a seja pressa? É. engolido a A seco? seco, é. Ô, Fê, teve É, uma escola no Rio que eu tenho acompanhado muito ela, e eu acho que eu comentei com você, né? A escola, ela se preparou para ajudar as famílias é, emocionalmente. Então, a diretora lá deu um exemplo sobre isso. A gente está ajudando a família a organizar a sua rotina, a gente está dando dicas de limpeza em família, como que a gente vai que fazer para ótimo. melhorar a rapidez na limpeza, se cada um pegar uma coisa. Teve mãe que nunca tinha limpado a casa na vida, a gente está ensinando ela a limpar a casa, sabe? Então, É, a diretora falou que teve uma mãe que conseguiu convidar a ajudante dela de casa para dar uma aula para as outras mães de como fazer uma limpeza. Então, olha que maravilha, Fê. Eu trouxe ajudante para a é, aula. Então, é isso, né? uma valorização de um saber. Valorização. Nó. Isso é super importante, né? Também foi um momento para as pessoas se darem conta, né? Até os homens que É, tradicionalmente não são muito envolvidos, da importância do valor de um trabalho doméstico. nó. Então, você dá ainda esse valor Aham. para que essa pessoa, né?
Porque todos tenha sabem, né? voz e Todos mostre, sabem. e, né? Todos. Ô, É, Fê, e para isso, é de uma sensibilidade a escola e de uma força a escola fazer isso, porque eu sei, eu tenho certeza que as coordenadoras dos meus filhos são maravilhosas, as diretoras são maravilhosas, mas assim, elas estão se reportando a um sistema muito maior, que às vezes está obrigando, e elas estão ali naquela posição tão difícil, né, Fê? De querer, às vezes, travada, né? de querer trazer essa leveza para as famílias, elas estão tentando de tudo, mas ao mesmo tempo de fazerem parte de um sistema que estão engolindo as escolas, né? Assim, e exigindo tanto. É. Então, até que ponto a gente pode ir e até onde a gente pode, o que que a gente pode fazer dentro do que é possível para a gente, né, Fê? É, eu acho que a gente tem que pensar assim, que essas estruturas são construídas pelas pessoas, né? Então, ainda que a Aham. gente tenha assim, uma carga de muita coisa, a gente precisa começar a transformar, assim, ainda que a transformação seja lenta. Então, ainda que se tenha uma assim, eu acho que é importante assim, peraí, tá, tem essa a gente tem que dar conta disso, como é que a gente Uhum. pode dar conta dele nesse momento? Como é que a gente pode ser Uhum. mais flexível? O que que é importante? Eu acho que Uhum. dá para ir assim, dá para ir transformando esse sistema, dá para ir, Aham. sabe? Não acho que não, se a gente também fica nessa coisa dessa Do estrutura, a gente sistema fica a gente vai ficar, alienado. a gente vai se alienar nele, vai ficar reproduzindo, é o que é o pior, sabendo que tá ruim É, e e reproduzindo continuar. ele. É. Então, assim, tem várias. A gente vai encontrar dificuldades, é claro que a gente está indo, a gente está querendo transformar estruturas estabelecidas de séculos, né? Aham. Mas a gente precisa transformar isso. E Uhum. assim, e aí e transformar de questões que são importantes para a sociedade, assim, questões de cidadania, Uhum. leitura, mudanças também, assim, conteúdos mais integrados. Aham. Teve um ponto também que a gente comentou, Fê, que eu queria também, que nem perpassa direto, mas vou aproveitar esse espaço de fala, assim, Uhum. para falar, assim, importante também, assim, transformar os conteúdos, assim, se engajar, assim, se apropriar do nosso povo, da nossa riqueza, transformar estruturas colocadas. Então, falei, por exemplo, uma maior atenção à cultura, ao indígena, à cultura Uhum. indígena na educação. Gente, esse é o povo originário, o nosso povo Uhum. originário. Nosso povo, né? Esses somos. Então, assim, que origem é essa? Entender essas questões, Autores brasileiros, né? Como trazer você reforça muito. autores brasileiros, autores latino-americanos, autoras, mulheres, Uhum. estão na literatura, Que foram livros de tão autoras silenciadas, né? livros de autoras negras, Uhum. sabe? Então tem um monte de coisa, e isso precisa começar a ser feito. Então, assim, Uhum. colocar um livro de uma mulher negra para ser lido na literatura daquele ano, eu não tem problema. Isso, a estrutura não vai te barrar. Então Não, tem um isso monte de. mesmo. Não. Sair da sala de aula, gente, hoje a gente vai entender a história da cidade. Uhum. E vamos entender que os monumentos são esses na praça da cidade. Então a gente vai circular, assim, a cidade tem que ser vivida. Vamos fazer Uhum. círculos, vamos Vai ensinar trazer as fotossíntese, não precisa notícias. desenhar, né, Fê? A planta tá Vai ali, lá, a planta maravilhoso tá exemplo. lá, A planta tá lá, vai na maravilhoso. Não, esse planta. exemplo foi maravilhoso. Não, esse exemplo foi maravilhoso. Você tá com eu pensei na gente na sala de aula, que a gente ainda Aham. tinha uma sala tão privilegiada, que a nossa Tinha, que a sala gente lá era bem no pátio, que assim, era né? fora daquela, que era aquele Do salão. padrão. Eles desenhavam a folhinha. Gente, a folha tava lá. Aqui do A gente lado, para que sentava na desenhar? grama. Esse é maravilhoso. Então, acho que tem várias formas. Aí quem Aham. precisa, assim, buscar, assim, criar, É, se permitir é. se envolver.
E até a Viviane, né? Ela fala uma coisa muito legal de ensinar a criança sobre os problemas que a gente está tendo com o meio ambiente, né? Que as crianças, eu vejo os meus filhos, Fê, eles são muito bitolados, assim. Eles veem uma coisa no chão, não pode jogar papel no chão. Mas é uma coisa muito automática, decorada. Se eu perguntar para eles assim, por que que não pode jogar papel no chão? Eles não sabem. Então, é um conhecimento alienante. Porque eles precisam saber qual é o impacto disso. Não adianta só ensinar que não pode jogar papel no chão, né? Então, assim, a gente por mais que seja positivo, que esteja querendo ensinar coisas legais do meio ambiente, ainda vejo como um alienante, sabe? Descolado, né? Descolado, né? É. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Fê, Sem já dúvida. tem uma Agora, hora que a gente está aqui então, batendo tá. Ô, papo, a Fê, gente precisa caminhar para um final. Que deixa eu... recado que você daria, assim, para finalizar? Eu daria assim, então pra gente, eu queria falar dele assim, porque tudo isso que eu tô lendo foi desse autor que tem uma vasta experiência experiência vivida e estudada a respeito disso, assim, que vai falar da educação para os povos nas favelas, assim, que para os pescadores, né, que vai trazer essa realidade dessas pessoas para que as pessoas entendam, assim, considerando o saber do educando, e que esse saber do educando seja valorizado, ele tem que vir daí, do respeito ao saber do outro. Então, todas essas ideias que a gente está falando, então, que a gente pode pegar esses exemplos, mas que a gente tem tudo aqui nosso, tradicional, que são as leituras do Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. Então, muitas coisas estão, eu já mostrei o livrinho, tem Pedagogia da Vou Libertação. deixar escrito aqui. Pedagogia... eu me esqueci dos outros, deixa eu ver se tem aqui. Esse é a Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Libertação. Do oprimido. Pedagogia do oprimido. Então, tem coisas tão lindas, assim, que... sobre tudo isso que a gente falou. Ensinar não é transferir conhecimento, ensinar é construção, ensinar não é descolado do mundo. Eu acho assim que eu acho que o convite, assim, dentro das coisas que você já faz, né, Fê, do seu trabalho, assim, tão lindo, tão bonito, qual já aproveito e te parabenizo nesse momento. Obrigada, amor. Que as pessoas, que os professores, as escolas, os pais também, né, vão envolver todo mundo nisso, né? Assim, que se comece a entender, assim, porque também às vezes os professores vão tentar fazer diferente, às vezes os pais vão falar assim, mas isso não eu falo muito isso. Né? Pra gente não, nós como pais, a gente não pode alimentar esse sistema opressor, esse sistema de passividade, né? Então, quando eu falo para a escola dos meus filhos assim, para que prova? Eu vi um sistema de prova maravilhoso feito de uma escola no exterior, na Dinamarca. A professora dava um exercício, não falava que era prova, ela pegava todos os erros dos alunos, ensinava aquilo de novo, depois colocava um outro exercício só com os erros de todo mundo. A prova era para ela garantir, Fê, que as crianças estavam aprendendo. Não era para dar nota. Exatamente. Então, olha que maravilha. Por que não fazer isso? Eu não preciso nem falar para o diretor, não, que eu estou fazendo uma prova diferente, sabe? Então, olha que maravilha. São mudanças, Fê, de atitude que nós podemos ter dentro da nossa realidade, dentro da minha casa, não ficar exigindo notas altas dos meus filhos, rotulando que ele é bom em matemática, mas ele é péssimo em geografia, sair um pouco dessa rotulação, né? Deixar a criança livre para ela ser quem ela nasceu para ser. Isso é bonito demais, né? E eu acho que é isso, entender que educação são processos de formação de pessoas, né? E que os conteúdos, mas outras coisas precisam estar envolvidas. E é isso, acho que entender também que isso também a importância dos pais também entenderem esse processo é importante para que eles também sejam partícipes disso, e eu acho que de uma forma é entender que toda a realidade social que a gente vive são processos que estão em construção. A gente precisa parar e reconstruir de alguma forma,
né? Não é ficar. E eu acho que isso que eu ia falar acho que tem a ver com as coisas que você traz na dinâmica, relação dos pais com os filhos, né? Mas que é, peraí, se eu vou reproduzir isso tudo ou eu vou transformar? Então, Aham. acho que Eu nesse costumo sentido. É um falar, Fê, que é momento. libertar as próximas gerações. Nós estamos Eu acho, libertando, né? e esse foi um momento muito importante de ser pensado, porque é um momento assim que a educação de maneira geral ela tem enfrentado assim muitos ataques e reformas, né? Reformas que tiram, por exemplo, projetos que vão tirar a obrigatoriedade de disciplinas como história, arte, sociologia, Uhum, tiram educação física. Como assim? uhum. Então, assim, é um momento de buscar a luz, porque Aham. é um momento da nossa Vamos história ligar a onde lanterna. é muito importante atentar para isso, porque Sim, senão, assim, muita obscuridade pode vir, é. inclusive nas escolas. Então é isso, pessoal. Vamos fazer a nossa parte. É possível a gente acessar aí uma força e reconstruir, fazer diferente dentro do nosso pequeno, dentro do nosso núcleo, Com né? certeza. Porque mudanças começam assim, a gente pode reverberar isso grandiosamente assim para o mundo. Eu quero finalizar, Fê, lendo uma passagem de um texto de Rubem Alves, que eu acho que ele fala dessa Ah, leveza de forma tão maravilhosa. Eu amo esse livro, Histórias de quem gosta de ensinar e Conversa com quem gosta de ensinar. E eu vou finalizar lendo uma maravilhoso. pequena parte. Olha, só aprendemos aquelas coisas que nos dão prazer. O corpo, quando algo indigesto para no estômago, vale-se de uma contração visceral saudável. Ele vomita. A forma que tem a cabeça de preservar a sua saúde quando o desagradável é despejado lá dentro, não deixa de ser vômito, o esquecimento. A recusa em aprender é uma demonstração de inteligência. O fracasso da educação é, assim, uma evidência de saúde e um protesto. A comida está deteriorada, não está cheirando bem e o gosto está esquisito. Então, vamos pensar, os nossos filhos, as crianças, a gente tem fome de quê? Eu acho que o processo de ensinagem, ele começa a partir daí, né, Fê? Você tem fome de quê? É, É isso isso. aí. Então, a gente espera, né, Fê, que esse conteúdo, esse bate-papo, nosso chazinho aqui, tenha É, sido, faça sentido na sua vida, né? Como está fazendo na isso nossa. aí. Fê, gratidão pelas nossas conversas. Eu espero que a gente tenha muitas outras. Gratidão eu, Fê, também espero. Fiquei muito feliz. Obrigada Vamos fazer o chá pela comigo, escuta, parte 2, tá? pelo espaço da fala e pelos pontos tão importantes que você traz aí da sua experiência Muito nesse obrigada, momento. Fê. Foi um espaço de Obrigada, fala, assim, Fê. riquíssimo. Como foi bom te ouvir e trazer esse conteúdo para a nossa prática do dia a dia, como família, como mãe, como professora, né? A gente espera contribuir. É isso, né, Fê? Isso, isso. Beijo, minha amada. Olha aí para o ladinho, para a gente parecer que a gente está olhando Ah, uma para outra, para cá, para o outro lado, assim? para o outro lado. Assim. Isso. Beijo. Recebe aí o beijo. Beijo. Adorei. Beijo, Fê. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Obrigada. Vamos marcar de novo, hein? pela sua causa. E obrigada pelo convite. Tá, joia, Fê. Obrigada, valeu. Um Beijo. beijo enorme.